livro do profeta Isaías, o capítulo 40, nós vamos ler a partir do versículo 27, do verso 27 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fastiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Queridos, nós vivemos tempos, isso sempre foi assim, em que parece que a bateria vai acabando, né? Parece que ao longo dos dias, seja por crises intensas, seja pela mesmice do dia a dia, a bateria vai acabando, a gente vai ficando cansado, né? Já estamos no terceiro mês do ano, parece que foi ontem que começou o ano, já estamos no terceiro mês, o tempo passa muito rápido, e as coisas vão se encavalando, e a gente vai se cansando, em algum ponto da vida, parece que as forças vão indo embora. E se há algo que o Senhor tem o poder de fazer nas nossas vidas, é também renovar a nossa energia, renovar o nosso ânimo. Neste mundo de cansaço, existem muitos livros escritos a respeito disso. Há um autor, ele é asiático, chamado Byung-Chul Han, e ele escreve um livro chamado A Sociedade do Cansaço. E com base nessa sociedade do cansaço, outras literaturas agora, no ambiente cristão, também estão sendo produzidas, falando sobre a igreja do cansaço, ou a espiritualidade do cansaço, quando também a espiritualidade vai cansando ao longo da caminhada, talvez por uma falta de uma visão renovada da presença de Deus, da ação do Espírito Santo, do frescor da palavra, ou de um relacionamento que seja de fato revigorante diante do Senhor ao longo da nossa caminhada. É muito comum nós irmos desanimando ao longo do caminho, com tudo, com a vida, com o trabalho, com atividades que a gente às vezes gostava e de repente se tornam atividades do dia a dia e perdemos a vontade, perdemos o gosto. Isso acontece também muitas vezes na vida de fé, na vida de religião, na vida de espiritualidade, na vida de igreja. Algo que lá no início era feito com muita ousadia e com muito apreço. Com o passar do tempo, se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração vai encontrando essa letargia, vai encontrando esse cansaço, e a nossa vida vai encontrando o desânimo. Muitos são os motivos pelos quais os desânimos podem vir sobre nós. De novo, sejam as circunstâncias agônicas e pontuais, que exigem de nós uma força que talvez nós não tenhamos mais. Talvez durante um curto período de tempo, uma dor e uma dificuldade profunda roubam o nosso ânimo. Ou talvez ao longo dos dias, a mesmice vai roubando o nosso ânimo. Ao longo das últimas exposições, nós vimos um pouco como fugir do medo, ou em meio às dificuldades, como recobrar a alegria mesmo em meio às dificuldades. Nós estamos tratando ao longo desses últimos cultos sobre vitória. E crente gosta muito de vitória, né? E nós precisamos de vitória. Vitória sobre o medo. Mas como nós vimos naquela ocasião em que Jesus estava com seus discípulos no barquinho, a vitória sobre o medo está em colocarmos os olhos em Jesus. Não necessariamente esperando que Jesus faça aquilo que a gente espera que Ele faça, mas este convite a confiar no caráter dEle, na bondade dEle. Depois nós pensamos um pouco na própria vida do apóstolo Paulo, quando em cadeias, encarcerado, ele escreve aos irmãos em Filipos, e ali na sua carta aos Filipenses, ele fala que embora ele estivesse aprisionado, a palavra do Senhor estava livre, e ele então usou inclusive aquele momento para testemunhar da graça do Senhor a toda a guarda do exército do imperador César, ao ponto de que no final da sua carta ele diz, os irmãos estão mandando saudações, inclusive aqueles que pertencem à casa de César.
Paulo estava numa circunstância adversa, mas ao invés de desconfiar do amor de Deus, ao invés de se revoltar diante das situações que ele estava vivendo, mesmo sendo situações que ele estava colhendo que ele não havia plantado, ele estava preso não por algo errado que ele havia feito, mas por uma acusação injusta, por ele estar pregando a palavra de Deus. Então, embora aquela cadeia fosse o final ou o sinal de algo que não foi ele que plantou, Paulo, diferente daqueles apóstolos do barquinho, não reclama, não desconfia do amor de Deus. Ao contrário, ele diz, existe propósito aqui. E neste propósito, Deus está sendo glorificado. Na mensagem da semana passada que a nossa irmã Agnes trouxe, também traz este tom, em que o apóstolo Paulo reconhece que existe na sua carne um espinho, uma dor. E nós não sabemos exatamente que dor era essa, se era um problema físico, se eram questões dos seus compatriotas. Ele só diz que foi um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E que ele pediu ao Senhor 3 vezes, para que Deus retirasse esse espinho. Mas a resposta de Deus para ele foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo diz, olha, eu não sei se Deus vai tirar esse espinho, eu já pedi 3 vezes, e Ele não tirou, mas uma coisa eu sei, que este espinho me torna mais humilde. Esse espinho na minha carne faz com que eu não seja soberbo. Essa adversidade, este problema que está ao meu redor, ele faz com que o poder de Deus se torne cada vez maior na minha vida. Então Paulo, embora não pudesse dizer, eu estou livre deste espinho, ele dizia, bom, este espinho também vai glorificar ao Senhor. Essa dificuldade também vai glorificar ao Senhor, porque essa dificuldade me mantém humilde, me mantém com o coração no lugar certo. Aqui nós estamos vendo um texto onde Deus começa com um questionamento sobre o questionamento do seu povo. Se você conhece o livro de Isaías, sabe que ele é dividido basicamente em 2 partes. E é muito interessante que o livro de Isaías tem 66 livros, ou 66 capítulos. E nós temos na Bíblia 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E no livro de Isaías, os 39 primeiros capítulos falam de um tempo de dificuldade e de angústia que o povo sofreria por não ouvir ao Senhor e por não responder ao Senhor de maneira adequada. E os 27 capítulos últimos falam sobre a graça de Deus vindo sobre este povo, apesar das suas circunstâncias e apesar do seu pecado latente. Assim como o Antigo e Novo Testamento, nós vemos o anúncio de uma lei que foi quebrada pelo homem, mas o anúncio de uma graça que vem de Deus sobre nós. E o capítulo 40 é exatamente essa mudança. Até o capítulo 39, o que nós vemos é Deus anunciando sobre o seu povo juízo, porque eles estavam caminhando para longe do Senhor. Isaías é esse que vai profetizar antes do exílio babilônico, mas ele profetiza para 2 tempos, para um tempo em que o povo seria levado para o exílio, e para um tempo que o povo voltaria do exílio por causa da graça e da bondade de Deus. Só mais uma curiosidade, assim como o último livro da Bíblia fala de novos céus e nova terra, os 2 últimos capítulos de Isaías falam sobre novos céus e nova terra. De fato, Isaías é um grande resumão das Escrituras. E quando nós olhamos aqui para Isaías capítulo 40, nós já estamos falando de um povo que está no exílio babilônico, esperando ser livre. Veja, eles chegaram até aquela crise devido aos seus próprios maus caminhos. Diferente do caso dos discípulos que estavam no barquinho com Jesus, que a tempestade veio sobre eles, mas eles só estavam obedecendo ao Senhor. Jesus disse, entrem no barco que a gente vai atravessar, e no meio disso veio tempestades, e eles ficaram então injuriados. Paulo também estava enfrentando uma crise, preso, mas ele estava servindo ao Senhor. E essa crise veio sobre ele. 2 formas de lidar com crises que nós não controlamos, com crises que vêm sobre nós que não tem sequer explicação. Agora nós vemos um outro tipo de crise. Uma crise que veio sobre o povo de Deus por não dar ouvidos à palavra de Deus. Deus inúmeras vezes disse ao seu povo, arrependam-se dos seus pecados, voltem para os termos da minha aliança, abandonem os falsos deuses, não continuem a caminhar nestes caminhos que são de morte, porque vocês enfrentarão dias difíceis. Mas o povo não quis ouvir, e então começam a colher os frutos da sua própria desobediência. Isso também acontece conosco, queridos, quando nós entendemos que existem
causas e efeitos na nossa vida. Sim, existem coisas que vêm sobre nós que nós não temos controle algum, mas existem outras coisas que acontecem na nossa vida e na nossa caminhada por ausência de prudência, por ausência de dar ouvidos à voz do Senhor que flui pela sua palavra e que flui por meio da comunidade da fé, por meio de bons conselhos. Às vezes tomamos ações e caminhos que trazem sobre nós o peso e a responsabilidade de arcarmos com as escolhas que nós fizemos lá atrás. E o povo de Deus está aqui, neste tempo, sofrendo isso. Mas a graça de Deus, ela está sobre nós, dentro das adversidades que nós plantamos ou as que nós não plantamos. A graça de Deus vem sobre o seu povo em todo o tempo, porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso, e porque Ele age para o bem dos seus filhos, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. E aqui essa primeira pergunta, ou essas perguntas que Deus faz ao seu povo, já mostram qual é a fonte do nosso desânimo. Este povo que estava no cativeiro, de fato desanimado, de fato sem esperança, e afinal a gente viu aqui, o tema desta porção é ânimo, um Deus que renova o ânimo, um ânimo que é superior ao ânimo dos jovens, ao ânimo dos moços, um ânimo que Deus renova em nós, de forma que nós voamos alto como águia, corremos e não nos cansamos, caminhamos e não nos fatigamos. Deus tem para nós ânimo. A grande questão é que a fonte do nosso desânimo é quando nós olhamos mais para as circunstâncias do que para o caráter de Deus. Aqui está de novo a raiz de todos os males. Aqui está de novo a raiz do medo, a raiz da angústia, a raiz da ansiedade e a raiz do desânimo, quando os nossos olhos não estão colocados sobre o Senhor. A pergunta de Deus é uma pergunta graciosa, porque afinal este capítulo, o capítulo 40, se você está com a Bíblia aberta, lá no versículo 1, nos mostra qual é o tom do capítulo, em que Deus diz ao seu povo: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. No verso 2 ele diz: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. No verso 3 diz: uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Texto lindo, um texto que ecoa nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas colocam um homem chamado João, conhecido como João Batista, que ele é a voz que clama no deserto, e ele diz: prepare o caminho do Senhor. Veja, este livro faz parte, ou esse capítulo faz parte desses últimos 27 capítulos, que simbolizariam aí o nosso Novo Testamento. E começa exatamente como começa o Novo Testamento, apontando para a vinda do Senhor Redentor. A ideia talvez nos fuja, porque não faz parte da nossa cultura, mas no mundo antigo, ouvir isso: preparem o caminho, que as partes altas serão rebaixadas e as partes baixas serão levantadas. Isso era a forma como se preparavam, as comitivas preparavam o caminho para a chegada real. Então eles iam organizando a rodovia, para que o rei passasse sem nenhuma dificuldade. Onde haviam obstáculos, buracos, então aquilo era soterrado, era plainado. Onde havia as montanhas, os problemas, os calombos ao longo da estrada, aquilo era nivelado, para que o rei viesse com conforto até o seu lugar de destino. O que Isaías está dizendo ao povo, que é a mesma coisa que o Senhor disse no início dos evangelhos por meio de João Batista: prepare o caminho do Senhor, o rei está chegando, o Messias está chegando. E sabe, queridos, nós aguardamos a volta de Jesus. E nós somos estes que agora ocupam o lugar de João Batista. Nós somos estes que agora ocupam o lugar destes que consolam o povo de Deus, dizendo: prepare, prepare o caminho do Senhor. Ele virá, o rei está voltando, já dizia a antiga canção. Então este é um capítulo de consolo. E o consolo de Deus começa com essas perguntas: por que você está dizendo isso?
Por que você está dizendo, ó Jacó, verso 27, por que você fala, ó Israel, que o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? É interessante a forma como Deus se dirige a Israel. Deus os chama de Jacó e de Israel. Jacó é o mesmo Israel. Jacó é a pessoa física. Israel é a pessoa jurídica, por assim dizer. Deus mudou o nome de Jacó para Israel debaixo da sua aliança. Então o que Deus está dizendo ao povo é: lembrem-se em que vocês são Jacó, vocês são Israel. Lembra da história do povo de Deus? Deus fez uma nação a partir de Abraão. Abraão não tinha condições com a sua esposa de ter filhos, mas Deus abriu a madre de Sara e ela deu à luz a filhos. Então, Isaac se casou com uma mulher que não podia dar à luz a filhos. E Deus abriu a madre de Rebeca e ela deu à luz a 2 filhos, Esaú e Jacó. E a partir de Jacó, Deus faz esta grande nação, este grande povo, que não andou nos caminhos do Senhor e por isso foi levado ao cativeiro. Mas ao dizer ao povo, lembrem-se, Jacó e Israel, vocês só existem porque eu os criei. E mais, vocês só existem porque eu tenho com vocês uma aliança. Queridos, o desânimo, a ansiedade, o medo vem sobre nós quando nós nos esquecemos que Deus nos criou e que Deus tem conosco uma aliança. Nós somos povo de Deus. Deus trocou o nosso nome. Deus mudou a nossa sorte. Nós éramos por nascimento merecedores da ira de Deus. Nós nascemos distantes do Senhor pelos nossos delitos e pelos nossos pecados. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele mudou a nossa sorte. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus. Agora somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Deus tem conosco essa aliança. E quando nós nos esquecemos disso, o desânimo vem sobre nós. Então, se o desânimo, se a falta de energia vital vem sobre nós, porque nós perdemos os olhos de quem Deus é, o que Deus vai fazer ao longo de todo o capítulo 40 é dar uma aula de teologia para Israel. É lembrar a Israel quem Ele é falar de novo dos seus feitos, é falar de tudo aquilo que Ele fez no passado. E aqui está uma âncora para as nossas vidas, queridos. Para que o nosso coração esteja seguro no hoje e no amanhã, nós precisamos olhar para trás para aquilo que Deus já fez. Se nós olhamos para frente, sem perspectiva, com medo, o nosso coração se perde. Mas quando nós olhamos para trás e nos lembramos da graça, da bondade do Senhor, que tem nos poupado, que tem nos levantado, que tem nos transformado, que tem nos sustentado ao longo da nossa história, nós olhamos para um Deus que foi fiel, e o Deus que foi fiel tem poder e é gracioso para continuar sendo fiel à sua própria palavra. E aquele que fez lá atrás tem o poder de fazer aqui, tem o poder de fazer lá na frente. O nosso coração fica seguro no hoje, quando nós nos lembramos de quem é Deus. Veja, não é com palavras novas, não é com grandes novidades, mas é com as velhas verdades que o nosso coração encontra descanso. É olhando para quem Deus é, que nós recobramos a alegria, o ânimo para poder continuar vivendo. E Deus então resume aqui no capítulo 28 dizendo: será que você não sabe? Nem, versículo 28, será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável. Aqui Deus está falando por meio de Isaías a esse povo, 4 atributos dele, que são resumo de tudo aquilo que Deus já falou ao longo de todo o capítulo 40. Ele diz em primeiro lugar, você não ouviu que ele é o Deus eterno? Ele é eterno. Ele é antes, ele é durante, ele é depois. Ele não está submetido às nossas regras de tempo. Ele está acima do tempo. Ele sabe o fim desde o começo.
Ele não está preso às nossas circunstâncias, Ele está acima das nossas circunstâncias. Por isso Ele tem o poder de entrar na nossa história e moldar a nossa história, porque Ele não está preso à nossa história. Nem nós estamos presos à nossa história, porque servimos a um Deus que altera histórias, que muda histórias, que redime histórias. Deus é eterno. Não só isso, o texto ainda nos diz que Ele é o Criador inclusive dos confins da terra. Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Deus é aquele que tem poder sobre as coisas. Não são as coisas que ditam quem Deus é Deus que dita o estado das coisas. Deus é este Criador soberano, em que Ele não se submete a nenhuma das contingências do mundo, e Ele tem recursos que são inesgotáveis. O Deus que criou tudo a partir do nada, tem o poder e tem o controle sobre aquilo que já existe. Deus é Criador, e mais, Ele não se cansa. A gente cansa. Cansa ou não cansa? Diante das adversidades, a gente se cansa. Diante da insistência e da persistência daquilo que a gente gostaria que fosse diferente, a gente se cansa. No trabalho a gente cansa. Fazendo atividade física a gente cansa. Às vezes a gente cansa de comer a mesma comida. Às vezes a gente cansa de conversar com as mesmas pessoas. A gente se cansa. Mas Deus não se cansa. Deus não se cansa. Deus não se fadiga. Deus tem o poder de transformar as coisas que nos causam cansaço, porque Ele mesmo não se cansa. Nós desistimos de lutar, até mesmo por as coisas que são justas, que são boas, talvez enfrentando adversidades constantes para manter um posicionamento. Talvez a gente se canse, mas Deus não cansa. Deus continua estável, Deus continua inabalável, Ele é eterno, Ele é Criador e Ele não se cansa. E por último, ainda no versículo 28, diz que a sabedoria dEle é insondável. Aquilo que a teologia chama de Deus ser onipotente, onipresente, onisciente. Deus é onipotente. E aqui Deus diz o que Ele é, dizendo o que Ele não é. Ele não é um Deus que se cansa. Ele é poderoso. E Ele é um Deus de sabedoria insondável. Nós não conhecemos os caminhos do Senhor. Nós não sabemos o fim das coisas. Há caminho para nós que parecem caminhos de paz, mas que às vezes são caminhos de morte. E talvez queremos dar conselhos a Deus, dizendo o que é que Ele tem que fazer, e nos esquecemos que a sabedoria dEle é insondável. O plano dEle vai além da compreensão humana. Jesus é o plano maior de Deus. Há uma canção antiga de um grupo chamado Renascer Praise de São Paulo, que diz: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita e a sua maneira a mais linda. De fato, Jesus não chega atrasado, Deus não chega atrasado. Às vezes nós nos angustiamos achando que Deus deveria fazer aquilo que nós queremos que Ele faça no tempo que a gente quer que Ele faça. Mas Deus não se atrasa. Mas da forma que Deus não se atrasa, Deus também não se adianta. Deus age na hora certa, do jeito certo. E faz com que o seu nome seja glorificado. E faz com que a nossa imagem, o nosso caráter, seja aprimorado à imagem do próprio caráter de Jesus. Quanto mais nós entendemos quem é Deus, mais nós confiamos em quem é Deus. Sabe que um dos exercícios muito importantes da oração, talvez você tenha pedidos a apresentar diante do Senhor, e a Bíblia nos ensina, inclusive, a pedirmos coisas a Deus. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer, ao nos colocarmos neste ambiente de oração, é antes de apresentar qualquer pedido, apresentar a nossa adoração a Deus. Dizermos quem Ele é. Não que Deus tenha crise de identidade, eu sempre repito isso, Deus não tem crise de identidade. Deus não precisa que você fique amaciando o ego dEle. Deus não fica sentado no cantinho dizendo: poxa, ninguém vai dizer que eu sou bonito, ninguém vai dizer que eu sou cheiroso, ninguém vai dizer que eu sou grande, que eu sou exaltado. Deus não tem crise de identidade. A questão é que nós precisamos adorá-lo. Porque à medida que nós o adoramos, nós nos lembramos quem Ele é. À medida que nós cantamos grande é o Senhor e muito digno de louvor, nós nos lembramos quem Ele é. Quando nós cantamos a bondade de Deus, a beleza de Deus, o nosso coração vai encontrando de novo essas verdades antigas. E embora Deus não precise ser elogiado, nós precisamos elogiar a Deus para nos lembrarmos quem Ele é.
E sabe, querido, se nós começássemos os nossos tempos de oração com muita adoração, eu tenho certeza que o final das nossas orações seria bem diferente. Talvez você chegaria com uma lista muito grande de coisas a pedir a Deus, e você ia começar dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é um Pai de amor, que o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus presente, é um Deus que conhece as coisas, muito mais do que eu, muito além do que a minha mente pode captar. Eu sei que o Senhor é um Deus que age na minha vida, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha família, eu sei, Senhor, que eu só estou de pé pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. É o Senhor quem me enche de alegria, é o Senhor quem me enche de bens, é o Senhor quem traz o pão de cada dia à minha mesa. Senhor, a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Imagina começar um período de oração assim. Aí você chega na hora de fazer os pedidos, você pega a sua listinha, você fala assim: Deus, eu tinha umas coisas para pedir, mas deixa para lá, porque eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor cuida de mim, e eu sei que todas essas coisas o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor sabe. E eu sei, Senhor, que às vezes eu espero que as coisas sejam feitas do meu jeito, mas a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, e a Tua vontade é agradável. E eu sei que o Senhor é um Deus soberano. Senhor, eu tinha muita coisa para pedir, mas sabe de uma coisa? Eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho adorar. Quando nós perdemos Deus de vista, o nosso coração começa a doer, a chorar, a se angustiar. Mas quando nós nos lembramos quem é Deus, e de que esse Deus está presente e acessível, nosso coração encontra ânimo, descanso. Ao longo de todo o capítulo 40, Deus lembra ao seu povo de quem Ele é. Se você quiser olhar aí no versículo 6, Ele diz no capítulo 40, verso 6, uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: que hei de proclamar? E Ele diz: toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo, a erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Deus está falando: vocês são passageiros, vocês são fracos. Verso 8 diz: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Deus diz: vocês são passageiros, temporários, mas a minha palavra sobre vocês, ela é eterna. O meu poder sobre vocês, ele é eterno. E Deus vai mostrando o seu cuidado. Lá no versículo 10, diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. O verso 11 diz: como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Nós vemos a figura de Deus, este Deus poderoso, que tem poder sobre as nações e sobre os governantes e sobre os reis, tratando o seu povo como um pastor que cuida bem do seu rebanho. O texto nos diz, inclusive, de um pastor que carrega no colo os cordeirinhos. Não era incomum um pastor ter que carregar os seus cordeirinhos, principalmente aqueles que estavam machucados, aqueles que estavam feridos e que não podiam andar. De costume, o pastor jogava esses animaizinhos nas costas e carregava nas costas, para que eles pudessem chegar ao seu destino. Mas a figura que Deus apresenta ao seu povo aqui é de um pastor que traz no colo os seus cordeirinhos. Um pastor que, embora seja grande e poderoso, tem um cuidado paternal, um cuidado parental, um cuidado que é amoroso. Esse Deus soberano, esse Deus que é eterno, esse Deus que não se cansa, esse Deus que é criador, esse Deus que tem sabedoria insondável, é o Deus que se envolve nas nossas aflições. O verso 29, 40, 29 diz que Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Não é isso que nós estamos buscando nesse texto? Como obtermos ânimo no meio das crises? A resposta está no versículo anterior. Ele diz no verso 28, será que você não sabe? Será que não ouviu? Você quer ânimo? Lembre quem é Deus. Entenda quem é Deus. Ouça quem é Deus. Muitas vezes nós nos desanimamos porque nós nos esquecemos de quem é Deus. E nós nos esquecemos de quem é Deus porque nós não ouvimos quem é Deus. Não buscamos na sua palavra, na leitura, não buscamos na comunidade de fé com frequência, não buscamos na boca de outras pessoas, nos lembrarmos quem é Deus. E mais, o texto diz, não só para nós ouvirmos, mas para nós sabermos, entendermos. E para entender, há um passo a mais.
Não basta ouvir, é necessário compreender. E como é que a gente compreende a voz do Senhor? Como é que a gente compreende a palavra do Senhor? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa nascer de novo. A palavra do Senhor só pode ser discernida pelo Espírito. E o Espírito Santo de Deus está disponível a todo aquele que nasceu de novo. Então, se queremos entender ao Senhor, precisamos passar pela cruz. Precisamos passar por Cristo. Precisamos nos lembrar do sacrifício feito em nosso favor. E por meio de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Mas uma vez que temos o Espírito do Senhor, buscamos conhecer a palavra, meditamos, ouvimos, falamos, pregamos e ouvimos a pregação da palavra do Senhor, para nos lembrarmos de quem Ele é. E então no verso 29, sim, nós recebemos este vigor. Aquele que está cansado e espera no Senhor, recebe este vigor. O verso 30 vai dizer que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses dois versículos, eles estão num contraste. Enquanto no verso 30, nós vemos o contraste de uma força humana, a força da juventude. O texto diz que esses jovens se cansam também. Fala destes moços, a NAA traduz como moços. A palavra aqui usada para moços é a ideia dos jovens que eram escolhidos para o serviço militar. Eram jovens selecionados. Então ele fala destes que são os jovens e que têm o ânimo, né, da idade. Já tive esse ânimo, já passei por lá. Acredito que a maioria de nós já esteve ali, né? Já teve mais fôlego, teve colunas que doíam menos, né? Faziam menos barulho ao andar. Ele diz até os jovens, eles se cansam. E até esses jovens, selecionados para o serviço militar, até eles se fatigam, até eles se cansam. Toda a força humana um dia acaba. A juventude vai embora, as energias vão embora. Mesmo aquele que tem hábitos saudáveis, uma vida saudável, vai vendo o seu corpo sofrendo os efeitos do tempo e do cansaço. E Deus está dizendo, aqueles que confiam na sua própria força, estes experimentarão o cansaço. Então vem essa partículazinha no versículo 31, mas os que esperam no Senhor têm um fôlego diferente, têm uma força diferente. Aqueles que esperam na sua própria força serão frustrados. Aqueles que confiam na força do seu próprio braço serão frustrados. Aqueles que confiam somente na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua capacidade, na sua influência, no seu dinheiro, estes também serão frustrados. Mas aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, receberão um ânimo completamente diferente. Há um texto em Jeremias capítulo 17, em que nós vemos este contraste. Jeremias 17, verso 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos e desertos, e em toda a terra salgada, onde não vive ninguém. Mas o verso 7 diz, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Olha o contraste. Maldito é o homem que confia nos homens, e na força dos homens. Mas no verso 7 ele diz, mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende a sua raiz em direção aos ribeiros. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nunca deixará de dar o seu fruto. Esse texto te lembra alguma coisa? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros com água, a qual dá o seu fruto na estação correta, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Não são assim os ímpios, pois são como a palha que o vento sopra e carrega.
Veja, aquele que confia em si mesmo, seca, e está como que alguém no deserto. Mas aquele que confia no Senhor, está sempre sendo irrigado, está sempre recebendo fôlego, sempre recebendo ânimo. E de onde vem esse ânimo? Do Senhor e da palavra do Senhor. É como essa árvore plantada aos ribeiros de água, junto aos ribeiros de água. Que água é essa? A água da palavra, a água da presença, a água do Espírito. E no dia difícil, no dia da seca, ele não está baseado no que está acontecendo acima do solo. Ele está firmado onde as suas raízes encontram água viva. O Senhor disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Confiar no Senhor produz em nossas vidas esse vigor. O verso 31 diz então que os que esperam no Senhor, e ele vai citar aqui 3 benefícios. Primeiro, ele diz: renovam as suas forças. Eu sei que sempre que eu lia esse texto, eu sou de uma época que a gente jogava muito videogame, ainda gosto um pouco de videogame, e nos joguinhos tinha uma barra assim de vida, né? A gente chamava barra de life. E aí o personagem ia apanhando, ia diminuindo a barrinha dele assim, né? Aí dependendo do jogo, ele tomava um remédio, ele comia um frango, uma maçã, alguma coisa, e a barrinha que estava bem pequenininha, quase morrendo, ela enchia de novo, né? Ela enchia toda. Eu li esse texto e eu ficava pensando, né? Aqueles que esperam no Senhor, é essa barrinha que está acabando e ela enche de novo, né? Mas não é essa a ideia do texto. Não é Deus renovando as nossas forças. Presta atenção. A palavra renovar aqui, ela literalmente é Deus troca as suas forças. Deus troca a sua energia. Não é que Deus recarrega a sua energia. Ele troca a fonte da sua energia. É como se Deus tirasse a bateria do seu Xiaomi, sabe? Tira a bateria e troca por uma bateria que não tem fim, uma bateria que não precisa ser recarregada, a própria bateria do celular de Deus, Ele coloca ali no seu celular. Deus troca a nossa energia, falha, fraca e que se desgasta. Quando nós olhamos para Ele e confiamos nele, a sua força é a nossa força, a sua alegria é a nossa alegria, o ânimo do Senhor passa a ser o nosso próprio ânimo. Aqueles que esperam no Senhor têm a sua força trocada, renovada, alterada. O segundo benefício que ele mostra, diz que sobem com asas como águia. E a ideia aqui é de altura mesmo, o foco está na altura. Porque aquele que espera no Senhor ganha uma visão diferente. Nós começamos a olhar para Deus e passamos a olhar como Deus. Olhamos as situações da perspectiva eterna. Quando os nossos olhos estão aqui e agora, nós desanimamos. Mas quando os nossos olhos estão na eternidade, nós entendemos propósito e valor, até mesmo nos espinhos na nossa carne. Quando os nossos olhos estão em Deus, passamos a enxergar como Deus, e olhamos para as adversidades e dizemos: essa adversidade, no mínimo, está me fazendo mais humilde. Essa adversidade, no mínimo, está fazendo com que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Eu não sei como essa adversidade vai terminar, eu não sei como isso vai resolver, mas eu sei no Deus em quem eu confio, e eu sei que nada foge do seu controle. Quando nós olhamos para Deus, nós passamos a olhar como Deus, e ganhamos essa perspectiva de quem vê do alto, de quem sobe de fato aos céus, com essa força como de uma águia, e olha aquilo que Deus vê. E terceiro ele fala: correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É interessante a progressão dos verbos, né? Ou a digressão dos verbos. Fala de voar, correr e andar. Eu acho que a gente diria de uma forma diferente, né? A gente diria andar, correr e voar, nessa ascensão, né? Mas aqui a escolha me parece ser muito intencional. Sim, nós olhamos das alturas, e agora nós temos o poder em Deus de correr e não cansar, e de caminhar e não se fadigar. Porque veja, nós andamos mais do que nós corremos. Deus tem para nós suprimento para os momentos que nós necessitamos de energia explosiva, e também para os momentos que nós precisamos da caminhada diária e constante. Duas coisas roubam o nosso ânimo: situações agudas, pontuais e exaustivas, ou o dia a dia de marasmos e mesmices.
o Deus que nós servimos, quando os nossos olhos estão nele, renovam as nossas forças quando a gente precisa correr, mas também nos dá ânimo quando nós precisamos caminhar. E nós precisamos caminhar muito mais do que nós precisamos correr. Mas há um Deus que tem suprimento possível, necessário, à nossa disposição, para todos esses momentos da vida. Porque entenda, quem corre e perde Deus de vida e de vista, perde a sua força. Mas quem anda sem Deus, perde o seu ânimo. Quem corre sem Deus, perde a força. E quem anda sem Deus, perde o ânimo. Seja por meio de uma luta que eu preciso correr, seja por meio da rotina e da monotonia que eu tenho que enfrentar. Há dois extremos em que eu posso desistir. Mas aqueles que esperam no Senhor, não se cansam correndo e não se cansam caminhando. Pastor Leandro Peixoto, da 2ª Batista de Goiânia, diz assim: o que vale na vida, nem sempre é voar mais alto ou correr mais rápido. O que vale na vida é caminhar mais tempo, é perseverar. Às vezes a gente espera força só para o inevitável, ou força só para aquilo que é grandioso, mas a força do Senhor está disponível para nós, para o dia a dia, para a rotina, para a monotonia do dia a dia, porque a vida não é sobre voar ou sobre correr, a vida é sobre persistir, é sobre caminhar, é sobre perseverar. E ele diz então que aqueles que esperam no Senhor, estes têm a sua bateria trocada, estes veem as coisas da perspectiva do alto, e estes têm força suficiente para as explosões necessárias e para o viver diário da rotina. Eu não sei se você tem enfrentado dias de desânimo, mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é: espere no Senhor, confie no Senhor. Mas como confiar sem conhecer? Então é preciso ouvir, é preciso saber, é preciso voltar para as velhas verdades, é preciso voltar a olhar para o Deus que tem sustentado a nossa história. E diante das adversidades presentes e futuras, o nosso coração encontrará sossego, e nós encontraremos energia nos dias mais difíceis. Quer vitória sobre o seu desânimo? Quer vitória? Olhe ao Senhor, olhe para o Senhor, ore ao Senhor. Coloque os seus olhos naquele que tem poder de restaurar vigor àquele que está cansado. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.